Olá, alunos! Vamos estudar para o concurso da Pré-Sal Petróleo S. E hoje vamos começar pela disciplina de Língua Portuguesa, e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Vamos estudar um dos temas mais importantes e frequentes em qualquer prova de concurso: compreensão e interpretação de texto. Olha, pode ter certeza, entender bem esse assunto é meio caminho andado para gabaritar a prova de língua portuguesa. Mas vamos direto ao ponto. Quando falamos em compreensão de texto, estamos tratando da habilidade de entender aquilo que está escrito. Ou seja, é perceber o que o autor quis dizer, identificar informações explícitas e reconhecer a estrutura básica do conteúdo. Compreender é captar o sentido literal das palavras e frases. Agora, a interpretação de texto vai além. Ela exige que você leia nas entrelinhas. É entender o que o autor está sugerindo, mas não disse diretamente. Aqui entram as inferências, os implícitos, os subentendidos, as intenções. É como se o autor jogasse pistas no texto, e você, como um detetive, tivesse que montar o quebra-cabeça. Nos concursos, essas duas habilidades, compreensão e interpretação, aparecem misturadas nas questões. Por isso, é fundamental treinar as duas. E o primeiro passo é sempre uma leitura atenta e estratégica. Lembre-se, ler correndo é o caminho mais rápido para errar. Vamos ver agora o que normalmente é cobrado nas provas quando o tema é esse. Primeiro, os examinadores adoram perguntar sobre o assunto e a ideia central do texto. Eles querem saber se você entendeu qual é o foco principal daquilo que foi dito. Muitas vezes, eles colocam alternativas com detalhes secundários ou até trechos do texto fora de contexto para confundir. Fique esperto. Segundo, é comum a cobrança de questões sobre a opinião do autor versus fatos apresentados. Em textos argumentativos, por exemplo, o autor apresenta pontos de vista. Saber distinguir o que é fato e o que é opinião é crucial. Terceiro, você precisa ficar atento a elementos como ironia, figuras de linguagem, conotação e duplo sentido, porque tudo isso pode aparecer de forma sutil e ser decisivo para a interpretação correta. E tem mais: muitos textos trazem palavras com significados múltiplos, ou então exigem que você compreenda a mensagem global do texto para resolver uma questão. Por isso, isolar trechos do texto sem considerar o todo pode levar a erro. Um erro comum entre candidatos é querer decorar tipos de texto ou fórmulas de interpretação. Isso não funciona. O que funciona é treino constante com diferentes tipos de textos: narrativos, argumentativos, injuntivos, dissertativos, informativos, publicitários, entre outros. E um detalhe que eu não posso deixar de dizer: muitas vezes, o que parece certo não é o que está no texto. E o que está no texto, literalmente, pode não ser o que o autor quis dizer. Então, a dica de ouro é: leia com atenção, volte ao texto quantas vezes forem necessárias e sempre baseie sua resposta naquilo que o texto diz, ou no que ele sugere, se for uma questão interpretativa. Para finalizar, leitura ativa, foco total, e treino com questões anteriores da banca EdCap. Isso vai te dar segurança para encarar esse tipo de questão na prova da PPSA. E lembre-se, cada texto é um mundo, e o seu desafio é entender esse mundo com clareza e estratégia. Agora o nosso tema é tipologia e gêneros textuais, um conteúdo essencial para sua prova do concurso da Pré-Sal Petróleo SK. Então, já anota aí, porque essa parte costuma cair direto nas questões de interpretação. Primeiro, vamos entender a diferença entre tipologia e gênero textual. Tipologia textual se refere à estrutura básica de um texto, ao seu formato organizacional e à sua intenção comunicativa principal. Já o gênero textual está ligado ao uso prático da linguagem no nosso dia a dia. É como aquele texto aparece em situações reais de comunicação. Vamos começar com as tipologias textuais, que são classificadas em 5 principais. Texto narrativo. Ele apresenta uma sequência de ações, geralmente com personagens, tempo e espaço definidos. É comum em contos, novelas, crônicas e até em histórias em quadrinhos. Texto descritivo. A principal função aqui é detalhar características de algo ou alguém. Usa muitos adjetivos e está presente em descrições de cenários, pessoas, objetos. Texto dissertativo. É o tipo de texto que defende uma ideia ou ponto de vista. Pode ser expositivo, quando apenas informa, ou argumentativo, quando tenta convencer o leitor. Muito comum em editoriais e artigos de opinião. Texto injuntivo. Ele dá instruções, orientações, comandos. Está em receitas, manuais, editais de concurso e até propagandas. Texto expositivo. Aqui o foco é explicar um conteúdo. Aparece em textos científicos, palestras, verbetes de enciclopédia. Agora vamos falar dos gêneros textuais, que são inúmeros e muito variados. Eles se moldam às situações sociais.
Exemplos: muitos. Uma carta, um e-mail formal, uma reportagem, um anúncio publicitário, uma resenha, uma piada, uma entrevista. Todos esses são gêneros diferentes. Cada gênero tem uma estrutura própria, um objetivo específico e circula em diferentes contextos sociais. Quer ver um exemplo prático? Pensa num texto de edital de concurso. Ele pertence ao gênero oficial, com linguagem objetiva e injuntiva, pois está te dando instruções. Já um texto jornalístico tem estrutura informativa, é do gênero reportagem, com linguagem clara e objetiva. E um ponto importante: o mesmo gênero pode combinar várias tipologias. Uma crônica, por exemplo, pode conter narração e argumentação ao mesmo tempo. Por isso, o segredo da banca é identificar o predomínio da tipologia naquele gênero. Na hora da prova, fica atento à função principal do texto. O que ele quer fazer com o leitor? Contar algo? Explicar? Convencer? Instruir? Descrever? Essa resposta te dá a tipologia. E por fim, não confunda forma e função. Um gênero pode mudar de formato, mas ainda manter seu propósito comunicativo. O que importa é o uso social da linguagem. Resumo para sua aprovação. Tipologia é igual estrutura e intenção geral do texto. Gênero igual aplicação real da linguagem na sociedade. Um gênero pode conter mais de uma tipologia. O que vale na prova é identificar a função predominante do texto. Continue estudando com foco. No próximo bloco, vamos falar sobre marcas de textualidade, coesão, coerência e intertextualidade. Agora o assunto é marcas de textualidade, um tema que cai em quase toda prova de interpretação de texto. E dentro desse tópico, vamos estudar 3 elementos fundamentais: coesão, coerência e intertextualidade. Essas 3 marcas são responsáveis por garantir que um texto tenha sentido, ligação entre as ideias e que se conecte com outros textos e contextos. Sem elas, o texto fica quebrado, confuso ou até mesmo sem lógica. Vamos começar pela coesão textual. 1. Coesão textual. A coesão é a amarração das palavras, frases e parágrafos dentro de um texto. Ela está ligada à estrutura. Como um período se liga ao outro, como as palavras se conectam. Podemos dizer que a coesão é a cola que une as partes do texto. E essa cola pode acontecer de várias formas. Por conectivos, conjunções como porque, mas, entretanto, além disso. Por pronomes, como ele, aquele, isso, que fazem referência a elementos anteriores. Por repetição ou substituição de termos, para evitar repetições desnecessárias ou para retomar uma ideia. Por elipse ou omissão, quando o termo é omitido, mas o sentido é mantido. Exemplo simples. João chegou cedo. Ele queria conversar com a professora. O pronome ele é um elemento coesivo que retoma João. Isso é coesão referencial. 2. Coerência textual. A coerência é diferente da coesão. Enquanto a coesão é a ligação formal entre as partes do texto, a coerência é a lógica das ideias. É a coerência que garante que o texto faça sentido para o leitor. Ela está ligada ao conhecimento de mundo, à organização das informações e à progressão temática. Quer ver um texto incoerente, mesmo com coesão? Maria colocou o casaco porque estava fazendo 40 graus. Tem coesão? Tem. Mas não tem coerência. Por que alguém colocaria casaco com tanto calor? Então, um texto pode ser coeso, mas incoerente. E para a prova, o que a banca vai querer saber é se as ideias fazem sentido entre si, se há contradição, repetição desnecessária ou falta de progressão. 3. Intertextualidade. Agora vamos falar de uma das marcas mais interessantes da textualidade: intertextualidade. Intertextualidade é quando um texto dialoga com outro texto. Pode ser por citação direta, por alusão, paródia, referência, ou até mesmo imitação com humor. Exemplos clássicos de intertextualidade aparecem em propagandas que usam frases de músicas ou slogans famosos, crônicas que fazem referência a fatos históricos ou obras literárias, tirinhas que recriam falas de políticos ou personagens conhecidos. Olha esse exemplo. Ser ou não ser. Eis o boleto. Aqui há uma intertextualidade com a famosa frase de Shakespeare: ser ou não ser. Eis a questão. Esse tipo de jogo é típico da intertextualidade. Na prova, você precisa reconhecer qual é o texto de origem e qual a intenção de quem usa essa referência. Foi para criticar? Para fazer humor? Para dar mais autoridade à fala? Fechando a aula com um resumo. Coesão. Liga as partes do texto com conectivos, pronomes, repetição ou omissão. Coerência. Garante que o texto tenha lógica e sentido global. Intertextualidade. É a conversa de um texto com outro, por meio de citações, alusões, paráfrases ou paródias. E lembra,
Um texto bem escrito precisa das 3 marcas funcionando juntas. Na hora da prova, observe se há elementos conectivos, se o texto apresenta progressão lógica e se há diálogo com outros textos ou contextos. No próximo bloco, vamos aprofundar nos mecanismos de coesão textual, falando sobre referenciação, substituição, repetição, conectores e muito mais. Foco, força e fé, que a vaga na PPSA pode ser sua. Após continuar o estudo da textualidade, agora focando no domínio dos mecanismos de coesão textual, um assunto extremamente importante para a sua prova do concurso da Pré-Sal Petróleo SK. Você já sabe que a coesão textual é o que garante a ligação formal entre as partes de um texto. Agora, vamos entender com mais profundidade quais são os mecanismos que o autor usa para construir essa coesão. Esses mecanismos estão organizados em 5 grandes grupos, que você deve dominar. 1. Referenciação. A referenciação acontece quando um termo remete a outro dentro do texto, ou seja, quando uma palavra aponta para um elemento que já apareceu antes ou que ainda vai aparecer. Exemplo: Joana chegou cedo. Ela estava animada para a reunião. O pronome ela retoma Joana. Isso é uma referência anafórica. Já quando o pronome antecipa algo que será dito, temos a referência catafórica. Isso é o que mais me incomoda, a falta de respeito. Aqui, isso aponta para o que vem depois. Essas referências são essenciais para evitar repetições e garantir fluidez. 2. Substituição. A substituição ocorre quando um termo é trocado por outro equivalente, mantendo o sentido do texto e evitando repetições. Exemplo: comprei um celular novo. O aparelho é muito moderno. O termo aparelho substitui celular. Isso é um recurso de coesão lexical por sinonímia. Outro exemplo: Marcos foi ao cinema. O mesmo adorou o filme. Aqui usamos uma forma pronominal para substituir um nome já citado. 3. Repetição. Sim, a repetição também é um mecanismo de coesão. Mas atenção! Trata-se de uma repetição intencional e estratégica, não de vício de linguagem. É usada, por exemplo, para reforçar uma ideia. A natureza pede socorro. A natureza está sendo destruída. Essa repetição ajuda a dar ênfase e manter o foco do texto. 4. Conectores. Os conectores são as ferramentas que ligam ideias, frases e parágrafos. Eles indicam relações como causa, consequência, oposição, adição, explicação e muitas outras. Veja alguns exemplos. Adição, e, também, além disso, bem como. Oposição, mas, porém, todavia, no entanto. Causa, porque, pois, visto que. Consequência, portanto, por isso, assim. Condição, se, caso, desde que. Explicação, que, pois, em início de frase, porque. Os conectores são essenciais para a progressão do texto, e muitas vezes, são o alvo direto das questões de prova. 5. Elementos de sequenciação. São expressões que indicam a ordem das ideias no texto, especialmente em textos instrutivos, narrativos ou dissertativos. Exemplos: primeiramente, em seguida, depois, por fim. De um lado, de outro, por outro lado. Em primeiro lugar, em segundo lugar. Esses elementos ajudam a estruturar o raciocínio, a argumentação e a leitura cronológica dos fatos. Resumo final para sua prova. Marca de seleção branca coesão é a ligação formal entre as partes do texto. Marca de seleção branca. Os principais mecanismos de coesão textual são: referenciação, anafórica e catafórica. Substituição, sinônimos, pronomes, expressões equivalentes. Repetição, conjunção de reforço. Conectores, indicadores de relações lógicas. Sequenciação, ordem e progressão textual. Na sua prova, a banca pode pedir para você identificar o efeito da substituição de um termo, o uso de um conector específico, ou o impacto de retirar um elemento coesivo do texto. Então, leia com atenção, analise o contexto e fique de olho em pronomes, sinônimos e conectivos. Agora a nossa aula é sobre um dos conteúdos mais básicos, mas também mais cobrados em provas de concursos, as classes de palavras. Você precisa dominar as 10 classes variáveis e invariáveis que compõem a estrutura da língua portuguesa. Saber identificar cada uma delas e entender suas funções dentro da frase é essencial para interpretar textos, resolver questões de gramática e reescrita. Vamos lá, porque agora eu vou te explicar uma por uma, com exemplos e observações práticas para a prova. 1. Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, sentimentos, lugares, ações, qualidades, entre outros. Exemplos: pessoa, professor, João, médica. Lugar, escola, Brasil, Amazônia. Sentimento, raiva, alegria, saudade. O substantivo pode ser
Comum ou próprio, cachorro Rex. Concreto ou abstrato, cadeira felicidade. Simples ou composto, flor ou beija-flor. 2. Adjetivo. Adjetivo é a palavra que qualifica ou caracteriza o substantivo. Exemplos: casa bonita, homem inteligente, atitude corajosa. Lembre-se que o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Menino educado, meninos educados. Ele pode aparecer antes ou depois do substantivo, com grau comparativo ou superlativo. 3. Artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Tipos: definidos, o, a, os, as. Indefinidos, uma, uns, umas. Exemplo: o carro está na garagem. Definido: um carro passou aqui. Indefinido: o uso do artigo muda até o sentido do substantivo. A lua, astro. Lua, nome próprio. 4. Numeral. Numeral é a palavra que indica quantidade ou ordem. Classificação: cardinais, 1, 2, 100. Ordinais, primeiro, segundo, centésimo. Multiplicativos, dobro, triplo. Fracionários, meio, um terço. Exemplo: li 2 livros. Cardinal: ele foi o primeiro colocado. Ordinal. 5. Pronome. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando as pessoas do discurso ou marcando relações. Tipos principais: pessoais, eu, tu, ele, me, ti, nos. Possessivos: meu, teu, seu, nosso. Demonstrativos: este, esse, aquele. Relativos: que, cujo, onde. Indefinidos: alguém, tudo, nada, qualquer. Interrogativos: que, qual, quanto, em perguntas. Exemplo: ela saiu cedo. Gosto daquele livro. 6. Verbo. Verbo expressa ação, estado, fenômeno da natureza ou ocorrência. Exemplo: ele correu. Nós estamos felizes. Choveu bastante. Verbos se conjugam conforme tempo, presente, passado, futuro. Modo: indicativo, subjuntivo, imperativo. Pessoa: eu, tu, ele. Atenção a verbos auxiliares e locuções verbais. Está estudando, vai sair. 7. Advérbio. Advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstância. Exemplos: tempo, ontem, hoje, cedo. Lugar: aqui, lá, dentro. Modo: bem, mal, rapidamente. Intensidade: muito, pouco, demais. Negação: não. Afirmação: sim, certamente. Exemplo: ele chegou cedo. Estava muito feliz. 8. Preposição. Preposição é a palavra invariável que liga 2 termos da oração, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos: de, em, com, por, para, a, entre. Exemplo prático: a chave do carro. Falei com ela. As preposições também formam locuções, em vez de, por causa de, antes de. 9. Conjunção. Conjunção também é uma palavra invariável, usada para ligar orações ou termos semelhantes. Tipos principais: coordenativas, e, mas, ou, pois, portanto. Subordinativas: porque, embora, quando, que, se. Exemplo: gosto de café e chá. Saí cedo porque estava cansado. 10. Interjeição. Interjeição expressa emoção, sentimento ou reação espontânea. Exemplos: ah, ufa, puxa, nossa, ei, socorro. Também pode assumir forma de frases: que horror, graças a Deus, ai, meu Deus. Resumo prático para provas: substantivo nomeia, adjetivo qualifica, artigo acompanha o substantivo. Numerar indica quantidade ou ordem. Pronome substitui ou acompanha o substantivo. Verbo expressa ação, estado ou fenômeno. Advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Preposição liga termos com sentido. Conjunção liga orações ou termos. Interjeição expressa emoções. Fique atento nas provas. As bancas podem te pedir para identificar a classe de uma palavra em uso, substituí-la por outra equivalente ou avaliar o efeito de troca de classe. Vamos tratar de um tema fundamental que aparece em provas tanto de interpretação quanto de gramática: ortografia e estrutura da oração segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Vamos dividir nossa explicação em 3 partes. Parte 1. Acentuação gráfica, novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico trouxe mudanças que simplificaram a escrita em alguns casos. Vamos revisar os principais pontos que podem aparecer na sua prova. 1.1 Fim do trema. Não se usa mais o trema em palavras com ge, gi, ki, ki. Mas atenção,
a pronúncia continua a mesma. Exemplos: antes, linguiça, consequente. Agora, linguiça, consequente. 1.2. Fim do acento em ditongos ei e oi das paroxítonas. Palavras paroxítonas terminadas em ei ou oi com i ou u tônicos não são mais acentuadas quando precedidas de vogal. Exemplos: antes, heróico, ideia. Agora, heróico, ideia. Mas atenção, palavras como herói, oxítona, continuam com acento. 1.3. Fim do acento em i e u nas formas verbais com pronome. Verbos como enviar, distribuir, incluir, quando conjugados com pronomes lo, lá, nos, etc., perdem o acento no i ou no u tônicos. Exemplo: antes, enviá-lo. Agora, enviá-lo. 1.4. Fim do acento diferencial de para e para. Não se usa mais acento em para, verbo parar. Agora, escrevi-se para tanto como verbo quanto como preposição. O contexto define. Exemplo: ele para o carro. Verbo: isso é para você. Preposição: mas cuidado, pôde, pretérito, ainda é acentuado para se diferenciar de pode, presente. Parte 2. Sinais de pontuação. A pontuação é o que dá clareza, ritmo e sentido ao texto. Vamos revisar os sinais mais cobrados. 2.1, vírgula. A vírgula indica uma pausa e serve para separar elementos dentro da oração. Casos importantes. Enumeração: comprei pão, leite, café e frutas. Adjunto adverbial deslocado: naquela manhã, tudo deu errado. Orações subordinadas: quando cheguei, ele já tinha saído. Aposto: João, o professor, explicou bem. Atenção: não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Errado: o aluno passou no concurso. Certo: o aluno passou no concurso. 2.2. Ponto final, ponto. Marca o fim de uma frase declarativa. Exemplo: estudamos todos os dias. 2.3. Ponto de interrogação. Usado em perguntas diretas. Exemplo: você já revisou a matéria? 2.4. Ponto de exclamação. Usado para expressar emoção, surpresa, ordem. Exemplo: cuidado com o prazo. 2.5. Dois pontos emoticon sorrindo. Introduzem uma explicação, enumeração ou citação. Exemplo: levei tudo, livros, canetas, cadernos. 2.6 aspas. Usadas para destacar citações, expressões estrangeiras ou gírias. Exemplo: ela disse: estou muito feliz com o resultado. 2.7 parênteses e travessão. Servem para explicar, detalhar ou comentar algo dentro do texto. Exemplo com parênteses: o concurso será em julho, data provável. Exemplo com travessão: o professor, muito experiente, conduziu tudo com calma. Parte 3. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. A coordenação é o que permite ligar duas orações ou dois termos de mesma função sintática, sem que um dependa do outro. 3.1. Coordenação entre orações. Usamos conjunções coordenativas, divididas em 5 tipos. Aditiva: e, nem, mas também excelência, estudou e passou. Adversativa: mas, porém, contudo excelência, estudou, mas não passou. Alternativa: ou, ora de excelência, ou estuda, ou desiste. Conclusiva: logo, portanto, excelência, está cansado, portanto vai descansar. Explicativa: pois, porque excelência, saia já, porque está tarde. Essas orações são independentes sintaticamente, mas ligadas por sentido. 3.2. Coordenação entre termos da oração. Acontece, por exemplo, na enumeração de sujeitos, objetos ou predicados. Exemplo: João, Maria e Pedro estudam juntos. 3 sujeitos coordenados. Ou: gosto de café, de pão e de suco. 3 complementos coordenados. Resumo final para sua prova. Marca de seleção branca: novo acordo ortográfico. Fique atento às mudanças em acentuação, fim do trema e unificação de formas. Marca de seleção branca: pontuação. Conheça bem os usos da vírgula, ponto, 2 pontos, aspas e travessões. Marca de seleção branca: coordenação. Saiba identificar conjunções e tipos de orações coordenadas. Isso cai muito em interpretação e reescrita. Vamos trabalhar um assunto que aparece com frequência em provas de interpretação: gramática e reescritura textual, reescrita de frases e parágrafos. Esse tópico exige que você compreenda bem o texto original para conseguir propor modificações sem alterar o sentido, a coesão e a correção gramatical. Vamos por partes. 7.1. Significação das palavras. A primeira habilidade que você precisa desenvolver é perceber o sentido que as palavras assumem dentro do texto.
A mesma palavra pode mudar de significado conforme o contexto. Veja. Exemplo 1. Ele ficou doente de preocupação. Aqui, doente tem um sentido figurado, emocional. Exemplo 2. O paciente está doente, precisa de cuidados médicos. Aqui, o sentido é literal, físico. Nas questões, o examinador pode pedir para substituir uma palavra por um sinônimo sem alterar o sentido. Por isso, você precisa saber o que a palavra significa no contexto. Se a substituição muda o tom, o nível de formalidade ou o foco da frase. 7.2. Substituição de palavras ou de trechos do texto. Esse ponto aparece em comandos como: assinale a opção em que a reescrita preserva o sentido e a correção gramatical. Você deve observar. Sinonímia. Sinônimos: trocar palavras por outras que mantenham o mesmo sentido. Exemplo. A menina correu para os braços da mãe. Pode ser reescrito como: a menina avançou rapidamente para os braços da mãe. Desde que o contexto aceite. Paráfrase. Dizer a mesma coisa de forma diferente. Exemplo. Ele recusou o convite educadamente. Com delicadeza, ele disse não ao convite. Sinal de alerta: cuidado. Nem toda substituição que parece correta realmente preserva o sentido original. Por isso, sempre observe as intenções do texto. 7.3. Reorganização da estrutura de orações e períodos. Agora vamos falar de uma das partes que mais derruba candidatos: reescrever frases ou parágrafos trocando a ordem dos elementos. Aqui, a banca quer saber se você consegue mudar a estrutura sintática, mantendo o sentido global da mensagem, a coesão textual, ou seja, a ligação entre as partes do texto, e a correção gramatical. Exemplo. Frase original. Como estava cansado, João não foi à reunião. Reescrita válida. João não foi à reunião porque estava cansado. Perceba que houve mudança na ordem das orações, mas o sentido e a gramática foram preservados. Atenção! Conjunções equivalentes. Saber que embora equivale a ainda que, ou que por isso equivale a logo, ajuda bastante. Flexão verbal correta. Ao reorganizar a frase, adapte os tempos verbais quando necessário. 7.4. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Por fim, o edital pede que o candidato saiba reescrever textos adaptando o gênero textual e também o nível de formalidade. O que isso significa? Você deve ser capaz de transformar um bilhete informal em um e-mail corporativo, uma notícia jornalística em um relato pessoal, um texto coloquial em um texto formal e técnico, e vice-versa. Exemplos. Texto informal. Oi, tô te mandando o documento que você pediu. Me avisa se tiver tudo certo, beleza? Reescrita formal. Prezada, segue em anexo o documento solicitado. Fico à disposição para quaisquer ajustes. Aqui mudamos o vocabulário, a estrutura e o tom do texto, mas a mensagem continua a mesma. Dica de ouro para a prova. Ao fazer uma reescrita, se pergunte: o sentido principal foi mantido? A coesão textual foi respeitada? A gramática está correta? O nível de formalidade condiz com o contexto? Se a resposta for sim para todas, a reescrita está adequada. Resumo final da aula. Taxinha: significação das palavras, cuidado com sinônimos e sentidos contextuais. Taxinha: substituição, preserve sentido e gramática. Taxinha: reorganização, troque a ordem sem perder coerência. Taxinha: gênero e formalidade, adapte o estilo ao público e ao contexto. Vamos juntos rumo à aprovação na PPSA. Agora vamos trabalhar um conteúdo essencial para a interpretação de texto, reescrita e compreensão de significados: o campo da semântica. O termo semântica diz respeito ao sentido das palavras, e a banca vai explorar isso de várias formas, principalmente nas questões de sinônimos, antonimos, homônimos, parônimos, denotação e conotação. Vamos ver cada um com exemplos e dicas para a prova. 1. Sinônimos. Sinônimos são palavras que possuem significados iguais ou muito parecidos, podendo ser substituídas entre si sem alterar o sentido do texto, ou alterando muito pouco. Diamante azul pequeno. Exemplo. Feliz igual contente. Ágil igual rápido. Compra igual aquisição. Sinal de alerta: atenção. Nem todo sinônimo é absoluto. Dependendo do contexto, a substituição pode mudar o tom do texto. Veja. Ele é um esperto rapaz. Trocar por astuto pode manter o sentido. Mas trocar por malandro muda o tom, dá uma conotação negativa. Marca de seleção branca. Dica de prova. Sempre avalie se a substituição preserva o sentido original. 2. Antonimos. Antonimos são palavras de sentido oposto. Diamante azul pequeno. Exemplo. Alto: multiplicação baixo. Claro: multiplicação escuro. Feliz: multiplicação triste.
As bancas gostam de testar antonímos nas questões que envolvem a reescrita com mudança de sentido ou mesmo em perguntas de vocabulário contextual. Marca de seleção branca, dica de prova. Saiba reconhecer se a troca de uma palavra por seu antônimo inverte ou prejudica o sentido da frase. 3. Homônimos. Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia ou grafia, mas significados diferentes. Eles se dividem em pequeno quadrado preto, homônimos perfeitos, mesma escrita e mesma pronúncia. Diamante azul, pequeno exemplo. Manga, fruta, multiplicação manga, parte da camisa. Banco, instituição, multiplicação banco, assento. Pequeno quadrado preto, homônimos homófonos, mesma pronúncia, escrita diferente. Diamante azul, pequeno exemplo. Cento, multiplicação cento. Cela, multiplicação cela. Marca de seleção branca, dica de prova. A banca pode pedir para você identificar ambiguidade ou brincadeiras com duplo sentido, muitas vezes exploradas em textos humorísticos. 4. Parônimos. Parônimos são palavras que têm grafia ou pronúncia parecida, mas significados diferentes. Diamante azul, pequeno exemplos. Descrição, ato de descrever. Multiplicação, descrição. Qualidade de ser discreto. Emergir, vir à tona. Multiplicação, emergir, afundar. Ratificar, confirmar. Multiplicação, retificar, corrigir. Sinal de alerta. Essas palavras confundem muita gente na hora de escrever ou interpretar um texto. Marca de seleção branca, dica de prova. Geralmente a banca apresenta frases com erro de vocabulário e pede a forma correta da palavra parônima. 5. Denotação e conotação. Esse tópico é clássico em provas que cobram interpretação de texto. Pequeno quadrado preto, denotação, sentido literal, direto, objetivo. É o uso da palavra como está no dicionário. Diamante azul, pequeno exemplo. Ele tem um coração saudável. Aqui, coração é o órgão do corpo humano. Pequeno quadrado preto, conotação, sentido figurado, subjetivo, simbólico. É quando a palavra é usada para expressar emoções, metáforas ou ideias abstratas. Diamante azul, pequeno exemplo. Ele tem um grande coração. Aqui, coração está no sentido figurado, representando bondade. Marca de seleção branca, dica de prova. Em charges, poemas, propagandas e crônicas, a banca adora explorar o sentido conotativo. Já em textos técnicos ou científicos, geralmente predomina o sentido denotativo. Resumo final da aula. Taxinha sinônimos, palavras com sentido semelhante. Taxinha antonímos, palavras com sentido oposto. Taxinha homônimos, mesma forma, significados diferentes. Taxinha parônimos, parecidas na forma, diferentes no sentido. Taxinha denotação, sentido literal. Taxinha conotação, sentido figurado. Dominar a semântica é essencial para garantir pontos em interpretação, reescrita e vocabulário. Na próxima aula, vamos mergulhar na sintaxe da oração e do período, com foco nas relações de subordinação. Até lá, bons estudos e rumo à aprovação na PPSA. Agora vamos estudar um dos pilares da gramática da língua portuguesa, a sintaxe. Neste bloco, a banca cobra 4 pontos fundamentais. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Esses temas caem muito em provas porque testam se o candidato sabe construir frases corretamente, mantendo coesão e clareza. 9.1. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Vamos por partes. Subordinação entre termos da oração. Dentro de uma oração, há termos que dependem de outros. Isso é subordinação. Diamante azul, pequeno exemplo. O aluno dedicado passou no concurso. Aqui, dedicado é um adjunto adnominal, ligado ao substantivo aluno. Ele é subordinado ao nome. Outro exemplo. Gosto de estudar. A expressão de estudar está subordinada ao verbo gostar, formando um complemento verbal, chamado objeto indireto. Subordinação entre orações. Quando temos orações subordinadas, isso significa que uma oração principal precisa da outra para ter sentido completo. Tipos comuns em prova. Subordinada substantiva. Exerce função de substantivo. É importante que você estude todos os dias. Subordinada adjetiva. Caracteriza um termo. O professor que explicou a matéria é excelente. Subordinada adverbial. Traz circunstância, tempo, causa, consequência, etc. Farei o simulado se tiver tempo. Marca de seleção branca, dica de prova. A banca pode pedir para identificar o tipo de oração ou reescrever o período mudando o tipo de subordinação. 9.2. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal. É a harmonia entre o verbo e o sujeito da oração. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Diamante azul, pequeno exemplos.
Os alunos chegaram cedo. Sujeito no plural, verbo no plural. O professor e o coordenador chegaram. 2 núcleos plural. Sinal de alerta, casos especiais. Sujeito partitivo. A maioria dos candidatos estudou. Concordância com o núcleo maioria. Sujeito com porcentagem. 20% dos alunos faltaram. Com plural, verbo vai para o plural. Concordância nominal. É a harmonia entre o nome e os seus determinantes ou adjuntos. Diamante azul pequeno exemplo. Estavam atentas e preparadas as alunas. Os adjetivos concordam com o substantivo alunas. Marca de seleção branca dica de prova. A banca pode pedir que você corrija erros de concordância, ou que escolha a forma correta do verbo ou adjetivo. 9.3. Regência verbal e nominal. Regência verbal. É a relação de dependência entre o verbo e seu complemento. Alguns verbos exigem preposição, outros não. Diamante azul pequeno exemplos. Assistir ao filme. Verbo assistir, no sentido de ver, exige preposição a. Cheguei à cidade. Verbo chegar também exige. Sinal de alerta, verbos que mais caem. Precisar de. Gostar de. Informar algo a alguém. Pedir algo a alguém. Regência nominal. É a relação entre um nome e seu complemento. Nomes também podem exigir preposição. Diamante azul pequeno exemplo. Tenho orgulho de você. Sou fiel aos meus princípios. Marca de seleção branca dica de prova. Fique atento às preposições exigidas pelos verbos e nomes. A banca pode omitir ou trocar a preposição para ver se você percebe o erro. 9.4. Colocação pronominal. A colocação pronominal trata da posição dos pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, u, a, li, nos, vos, etc., em relação ao verbo. Existem 3 formas principais. Ênclise, pronome depois do verbo. Entregar-me-ei ao estudo. Marca de seleção branca usada quando o verbo inicia a oração. Próclise, pronome antes do verbo. Me entrego ao estudo todos os dias. Marca de seleção branca usada quando a palavra atrativa antes do verbo, como não, que, quando, etc. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Entregar-me-ei. Marca de seleção branca usada com verbos no futuro, quando não a palavra atrativa antes. Sinal de alerta, não use pronomes átonos no início da oração. Errado, me entrego ao estudo todos os dias. Certo, entrego-me ao estudo todos os dias. Marca de seleção branca dica de prova. A banca gosta de testar a colocação em frases com palavras atrativas como não, nunca, talvez, que, se, quando. Essas forçam a próclise. Resumo da aula. Taxinha subordinação, ligação de dependência entre orações ou termos. Taxinha concordância, harmonia entre palavras, verbo multiplicação sujeito, nome multiplicação adjunto. Taxinha regência, relação verbo ou nome mais preposição. Taxinha colocação pronominar, posição correta do pronome oblíquo. Agora vamos falar de um conteúdo que aparece tanto em questões de interpretação quanto em reescrita de frases: as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos expressivos da língua, usados para tornar a comunicação mais rica, criativa e persuasiva. Elas aparecem com frequência em textos literários, publicitários, jornalísticos e até em provas de concurso. Vamos entender as principais figuras de linguagem que você precisa dominar para a prova da PPSA. Diamante azul pequeno 1. Figuras de palavras, ou tropos. São aquelas que alteram o sentido literal da palavra, criando um efeito de sentido diferente. Metáfora. É uma comparação implícita, sem o uso de conectivos. Ela é uma rocha diante dos problemas. Ou seja, ela é forte, firme. Não é uma rocha literal. Comparação. Aqui temos uma metáfora explícita, com o uso de como, feito, parece etc. Ele é corajoso como um leão. Metonímia. É a substituição de uma palavra por outra com a qual tem relação de proximidade. Li Machado de Assis. Na verdade, você leu a obra dele. Faltou pão na mesa. Pão representa o alimento, a comida. Catacrese. É o uso impróprio de uma palavra, por falta de um termo mais adequado. Embarcou no avião. Avião não tem barco, mas usamos embarcar. As pernas da cadeira estavam quebradas. Antonomásia. É o uso de um nome simbólico para designar uma pessoa ou coisa. O rei do futebol marcou época. Rei do futebol igual Pelé. Diamante azul pequeno 2. Figuras de pensamento. São aquelas que envolvem ideias, emoções e argumentações. Hipérbole. É o exagero intencional para dar ênfase. Esperei 1 milhão de anos por esse resultado. Eufemismo. É o uso de uma palavra mais suave para tratar algo desagradável. Ele partiu dessa para melhor. Igual morreu. Ironia.
É o uso de palavras em sentido contrário ao esperado, com intenção de crítica ou humor. Que ótimo! Cheguei atrasado e ainda perdi a prova. Antítese. É a oposição de ideias ou palavras. Na tristeza e na alegria, ele permaneceu firme. Paradoxo. É a união de ideias contraditórias que geram reflexão. É morrendo que se vive para a vida eterna. Prosopopeia, ou personificação. É atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. O vento sussurrava nos ouvidos. Diamante azul pequeno 3. Figuras de construção ou sintaxe. Envolvem a estrutura da frase e o uso criativo da norma padrão. Elipse. É a omissão de um termo que fica subentendido. Na sala, apenas 2 alunos. O verbo havia foi omitido. Zeugma. É um tipo de elipse. Omite-se um termo já mencionado anteriormente. Ela gosta de cinema, eu, de teatro. O verbo gosto foi omitido na segunda oração. Pleonasmo. É o uso de termos redundantes para reforçar a mensagem. Subir para cima, entrar para dentro. Na linguagem formal, evite. Mas em textos poéticos, é usado para reforço. Anacoluto. É quando a estrutura da frase muda de rumo no meio do caminho. As provas de concurso, elas são difíceis. Começa a frase, mas não se conecta bem ao restante. Hipérbato. É a inversão da ordem direta dos termos da oração. Das provas difíceis, jamais me esquecerei. Ordem inversa para dar ênfase. Marca de seleção branca como esse conteúdo aparece na prova. A banca pode apresentar um trecho de texto e pedir que você identifique a figura usada. Solicitar uma reescrita com ou sem figura de linguagem. Cobrar a função de uma figura no texto. Ironia. Crítica. Humor. Testar interpretação literal versus figurada. Taxinha conclusão. As figuras de linguagem são essenciais para compreender melhor os textos, interpretar intenções e até mesmo escrever com mais estilo. Elas aparecem disfarçadas na prova, então, treine com exemplos reais e fique atento ao sentido conotativo das palavras. Continue firme nos estudos. Chegamos ao fim do nosso curso completo de língua portuguesa voltado para o concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., organizado pelo EDCAP. Ao longo das aulas, revisamos os principais tópicos do edital: interpretação de textos, tipologia textual, coesão e coerência, classes gramaticais, ortografia atualizada pelo novo acordo, reescrita de frases, semântica, sintaxe, figuras de linguagem e muito mais. Cada conteúdo foi explicado com foco na banca, com exemplos práticos e orientações para que você não apenas memorize a teoria, mas entenda como ela aparece na prova. Agora é com você. Reforce os pontos em que sente mais dificuldade, refaça os exercícios, revise com frequência e confie no seu preparo. Lembre-se, concurso público não é sobre sorte, é sobre estratégia e consistência. Quem se dedica com método e disciplina colhe os frutos. E você está no caminho certo. Desejo a todos uma excelente prova, com tranquilidade, concentração e segurança. Que tudo aquilo que você estudou venha com clareza na hora certa. Boa sorte, concurseiro, e até a nossa próxima disciplina aqui no canal Astra Educa Concursos.